eu queria falar nesta oportunidade sobre nem toda aflição vem do pecado. Nem toda aflição vem do pecado. Sabemos que pelo pecado veio as enfermidades e a morte, mas nem sempre. Temos o caso de Jó. E eu queria ler nessa oportunidade, para uma meditação aqui na rádio, o Salmo 44. Repita comigo, o Salmo 44. Vamos ver nesse salmo como Deus deu livramento ao seu povo e depois não deu. Vamos ler então o título do salmo. O povo de Deus recorda os favores de Deus antigos e clama por um livramento dos males presentes. Então diz assim o Salmo 44. Ó Deus, é uma oração, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os milagres que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como tu expulsaste as nações com a sua mão e plantou Israel, como o Senhor afligiu os povos e a Israel alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a sua destra e o seu braço, e a luz da tua face, porque tu te agradaste do teu povo. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó, por ti venceremos os nossos inimigos, e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Amém. Por enquanto aqui. Vemos que o conhecimento era verbal, de pai para filho, é um costume judeu, e andando pelo caminho, sentado em casa, ao levantar e ao dormir, comentar milagres de Deus, a palavra de Deus, a ação de Deus, o que Deus fez no passado, na história. Aleluia! Conhecer história é um auxílio externo para a interpretação da Bíblia. Um comentário histórico ou geográfico. E aqui, no Salmo 44, está dizendo que os povos antigos, vou citar aqui Josué, o guerreiro, sucessor de Moisés. Ele não conquistou as batalhas que ganhou, vencendo reis, com a sua espada, com a sua lança, com a sua capacidade, com a sua força. Pois a Bíblia diz, no Salmo 24:8, que Deus é poderoso na guerra. Aleluia! As histórias de guerras do Antigo Testamento, as vitórias vinham da mão de Deus. Glória a Deus. E aqui no verso 5, por ti, Senhor, venceremos os nossos inimigos. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou. E aqui diz, eu não confiarei no meu arco. Eu lembro do capítulo 4 de Juízes, quando Débora, a juíza de Israel, que julgava em Samaria, com seu marido Lapidote, ela junto com o guerreiro Baraque, venceram Jabim, o rei dos cananeus, e o seu capitão, e esse capitão do rei cananeu, ele possuía 900 carros
de ferro. Sísera, capitão de Jabim, rei dos cananeus. Os cananeus, como os ferezeus, jebuseus, heteus, amorreus, eram inimigos do povo de Deus Israel. E vemos a juíza Débora, com muita bravura, guerrear com a força de Deus contra os cananeus de Jabim. E diz o texto lá em Juízes 4 que, no meio da grande batalha, não adiantou nada os 900 carros do capitão Sísera. Diz a Bíblia que ele, desarmado, fugiu a pé. Entrou na tenda de Jael. Cansado, pediu um copo de água. E Jael deu um copo de leite. O leite morno é um calmante para adormecer. E diz que Sísera adormeceu imediatamente, um profundo sono, e Jael pegou uma estaca e colocou na fronte de Sísera. E ali acabou o exército cananeu. Deus deu vitória a Israel. Deus dá vitória aos reis. Diz o Salmo 144, versículo 10. Cantarei ao Senhor, porque ele deu vitória aos reis. E Davi disse: é o Senhor que livra Davi da espada maligna. Aleluia. O Salmo 44 é um salmo histórico, que Deus ia na frente da batalha. Mas preste atenção no verso 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sai mais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelha para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a sua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, a vergonha do meu rosto me cobre. Então vemos aqui que agora Deus não saía com seus exércitos. O povo de Deus reclamando a falta da presença de Deus. Mas o povo estava sendo provado pelo Senhor. Podemos ver nessa passagem, no versículo 20, 18. O nosso coração, Senhor, não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões e cobriste com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos nossa mão para um Deus estranho, não, Senhor. Porventura não conhecerá Deus isso? Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda! Não nos rejeite para sempre. Porque escondes a tua face, Senhor, e te esqueces da nossa miséria, da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e nosso corpo curvado até o chão. Então o povo lamenta o presente, quando a partir do verso 9 eles dizem: mas agora tu, Senhor, nos rejeitaste, e não sais com os nossos exércitos. Eles não estavam pecando. O texto é muito claro.
O nosso coração não voltou atrás. Nós não esquecemos o teu nome. Nós não voltamos para Deus estranho. Então eles clamaram para que Deus desse livramento dos males presentes. Então esse salmo nos ensina a clamar quando não temos culpa. A provação, ela é normal na vida cristã. Paulo, explicando, escrevendo aos Romanos, diz que nós temos entrada pela fé na graça de Deus, na qual estamos firmes, mas também nos alegramos, devemos nos alegrar nas tribulações. A tribulação vem de todo jeito. E quando você é atribulado por um problema, Deus, Ele te dá a graça, a paciência, que é fruto do Espírito, sinônimo de perseverança, para que possamos caminhar. Um cantor evangélico cantava na Praia Grande: uma gotinha mais de azeite para que eu possa caminhar. Aleluia! Deus, por mais difícil que seja a nossa situação, parece que Ele não está conosco nesta hora. É quando Ele está pegando você do colo e você não vê as marcas das suas pisadas, das pisadas de Deus na areia. Você só vê os seus passos na areia. E a areia sem passos, você está no colo de Deus. Aleluia! Isso me faz lembrar quando eu era solteiro, em Santo André, num congresso de jovens. O tema do congresso, um grande slogan ali escrito: até quando seguirás a Jesus? É a marca dos passos, indo longe e desaparecendo na areia. Até quando seguirás a Jesus? Até quando? Até o fim? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em qualquer situação, precisamos de Jesus. O hino 303. Quando tudo está em paz, você precisa de Jesus. Porque aquela paz que você sente, aquela tranquilidade de situação, pode reverter. Aqui no Salmo 44, Deus deu vitória em muitas conquistas. Eu citei o caso de Josué, posso citar citei o caso de Débora, podemos citar o caso de outros reis piedosos que Deus deu vitória. Asa não foi totalmente perfeito. Josafá foi mais crente do que Asa, seu filho. Ezequias, rei Josias, Deus deu vitória a esses reis nas batalhas. E por não falar de Davi, Deus dá vitória aos reis, Deus dá vitória ao crente, quando tudo está calmo. Mas quando a tempestade se levanta, esse Deus não mudou. O profeta Naum, profeta menor, capítulo 1, versículo 3, Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Me lembra aqui do Salmo 36. A sua misericórdia está
mais alta do que as nuvens. As nuvens são o pó dos seus pés, mas ele tem o seu caminho na tempestade, e tem o seu caminho na bonança. O caminho de Deus na saúde, o caminho de Deus na doença. O caminho de Deus continua na morte até de um ente querido. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Jesus não abandonou Marta e Maria, estava com elas. Aleluia! Jesus está conosco. O nosso cooperador, presbítero, irmão Beto, me mandou uma mensagem hoje. Obrigado, Beto. Pelo fato de respirar, agradeça ao Senhor. Aleluia! Obrigado. Que Deus possa retribuir o seu coração, a sua vida. Então, Deus está sempre conosco em qualquer provação. Mas agora, Senhor, tu nos rejeitaste. Já errou aqui na teologia, o escritor. O registro desse versículo é inspirado pelo Espírito Santo. Mas não é verdade isso. Mas agora, Senhor, tu nos rejeitaste, tu nos confunde, tu não sai mais com os nossos exércitos. Será que não? E o registro dessa palavra é inspirado pelo Espírito Santo. Mas isso aqui é uma inverdade. Deus sempre sai na frente. Quando você ganha e quando você está lutando para ganhar. Nas tempestades da vida. Ele está na frente. Aleluia! Mas agora tu nos rejeitaste. No Salmo 88, 14, o salmista Emã, que é o músico do templo, o levita, junto com Emã e Asaf. Etã, no Salmo 88, 14. Por que, Senhor, tu rejeitas a nossa alma? Uma teologia errada, né? Mas o sentimento dela era de muita tristeza, orando. Por que tu rejeitas a minha alma? Deus não rejeita a alma de ninguém. Salmo 13. Por que tu esconde de nós o teu rosto? Deus não esconde o rosto do homem. O homem que se esconde de Deus como Adão. Por que, Senhor, tenho tristeza a cada dia? Não passa essa tristeza. Por que o inimigo prevalece? Por que tu esconde teu rosto de nós? Olha quanta melancolia de Davi. Quanto pensamento negativo. Quantos pensamentos sem fé. Mas logo ele recupera a fé. Não! O meu coração se alegrará na tua salvação. Não posso continuar pensando assim. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Eu cantarei ao Senhor em qualquer situação, porque Ele tem feito muito bem. Nós precisamos voltar à história. Quando Deus fez o bem, nós precisamos voltar o tempo que Ele nos deu de fé. Olhar o tempo quando você se converteu, os primeiros cristãos que você compartilhou. Eu me lembro, o Espírito Santo me lembra muitos bons momentos da fé. O Espírito Santo te lembra bons momentos de fé. Uma certa vez, eu até dei risada, mas o nosso pastor aqui, administrador da igreja, a gente conversando um pouquinho sobre a palavra, sobre a obra, ele me mostra caderno cheio de mensagens
plastificada do passado. Essa mensagem eu preguei, essa aqui eu falei, isso aqui foi no tal dia. Isso é maravilha, irmão. Contar o passado na fé. Contar as proezas que Deus fez. Esse obreiro passou muita luta, ainda está passando, mas ainda prega, ainda dirige, ainda lidera, ainda administra. Aleluia! Tem luta? Tem. Olha para a família, tem luta? Tem. Mas Deus está com ele, está conosco. Está com todos os obreiros. Está com a família dos obreiros. Aleluia! Então veja aqui no Salmo 44, 9. Mas agora, Senhor, tu nos rejeitaste e não sai com os nossos exércitos. Aqui o povo estava lamentando, né? Era uma provação. Foram espalhados entre as nações, provação. Mas depois Deus os trouxe de volta. Vamos olhar aqui um versículo no livro de Números. Fala que Deus espalhou eles entre as nações, mas depois o trará de volta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Números, capítulo 30, versículo 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ele espalhou entre as nações o seu povo. Mas aqui fala de restauração, de piedade, de misericórdia que Deus faz. A provação dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No livro de Miqueias, um profeta menor, Miqueias, no capítulo 7, e o versículo 8, tem uma promessa para nós também. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Uma pergunta: o cristão anda em trevas? Não. Mas às vezes problemas, dificuldades, parece trevas. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aqui não está dizendo de pecado, porque pecado não se tem a luz de Deus. Jesus é luz do mundo. Quem me segue não anda no pecado, não anda nas trevas. Mas se morar nas trevas, se a situação está difícil, a provação, mas Senhor, eu estou orando, estou clamando, estou jejuando, por que isso? Se morar nas trevas, o Senhor será a tua luz, porque você é justo. Salmo 112, versículo 7. Aleluia. Salmo 112, versículo 7.
Você é justo? Deixa o resto na mão de Deus. Salmo 112, 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Vou repetir. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece, empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, aos justos nasce luz em seus problemas, em suas dificuldades. Por mais triste que seja, nasce luz nas trevas. Ele consola, ele vem até nós, ele nos ajuda, ele nos impulsiona. Quando tudo parece perdido, parece, mas você não é perdido, você é salvo. Você não é pecador praticante, você quer se santificar. Deus não é injusto para esquecer da obra que você está fazendo, não pelo seu mérito, mas Ele não é injusto, Ele recompensa o justo. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. É uma promessa. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Você é um servo de Deus? Por mais fraco, último da fila, Deus não é injusto para esquecer a obra da nossa fé. Não as nossas obras, a obra da nossa fé. Paulo fala lá em Tessalonicenses, a obra da vossa fé. A fé vai na frente da obra. A fé no sangue de Jesus, justificados pela fé, praticamos boas obras. Paulo diz aos Filipenses, cheio de fruto de justiça. O crente usa uma couraça para proteger o coração. A couraça. O coração tem que ser justo. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com alegria. O justo tem alegria, mas tem problema, tem dificuldade. Mas aos justos nasce luz nas trevas. Não te alegres a meu respeito, problema, dificuldade ou morte. Não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Em qualquer situação, Deus dá uma luz. Até no fim do túnel. Olharam para Ele e foram iluminados. Faça como Spurgeon, que sempre quando ia pregar, ele dizia, meus caros amigos, ainda sou um pobre pecador, mas devo continuar olhando para Jesus desde a primeira vez que olhei. Se você parou de olhar para Jesus por um certo período de desvios ou fraqueza, se a tua consciência te acusa, 1 João 3,20, maior é Deus do que a sua consciência e conhece todas as coisas e pode perdoar. Pode te restaurar, pode te levantar, pode te purificar. Por quê?
porque a Bíblia é cheia de promessas de perdão, purificação e restauração. Deus é um Deus de juízo, mas nunca se esqueça, primeiro Ele é misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, é inexplicável. Aleluia! Toda vez que eu estou orando, eu oro, Senhor, eu não sei de nada, não sei do dia de amanhã. Senhor, mas eu quero estar debaixo da tua misericórdia. No livro de Jonas, o Espírito de Deus me lembra de um versículo para concluir. No livro do profeta Jonas, aleluia, aleluia, porque o Senhor é o Deus da palavra, da tua palavra, Senhor. O Senhor está permitindo eu falar a tua palavra. No livro de Jonas, capítulo 2, e versículo 8 e 9. Jonas 2, versículo 8 e 9. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mas eu te oferecerei sacrifício de agradecimento. Eu estou pedindo para Deus um coração grato. Peça também. Mas os que observam as vaidades, não deixe tua alma se inclinar para a vaidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, mas entrega a sua alma ao Senhor. Encomenda a sua alma ao fiel Criador. Jonas 2,8, os que observam as vaidades abandonam a sua própria misericórdia. Jesus é a nossa misericórdia. O Pai é a nossa misericórdia. O Espírito Santo é o Espírito de misericórdia. Ó Senhor, a tua palavra nos chama de vasos de misericórdia e os vasos da ira. Nós somos chamados na Bíblia vasos de misericórdia. Que Deus possa ter misericórdia das famílias nesse momento. Nossas famílias, familiares. Que Deus tenha misericórdia. A misericórdia te fortalece. A misericórdia põe alegria onde não existe. A misericórdia abre caminhos e facilita caminhos. A misericórdia faz você abraçar o irmão. Como é gostoso abraçar. Eu amo abraçar. Nós estamos na época de Eclesiastes 3, 5, né? Há tempo de afastar-se de abraçar. Como é gostoso abraçar, né? Existem vários tipos de abraço, né? O abraço de amizade, o abraço da fé fraternal, o abraço romântico. Enfim, uma vez eu vi numa praça em São Vicente, alguns cristãos de uma igreja, com cartolinas, assim escrito bem grande, em letras garrafais. Você quer um abraço? As moças e os rapazes com cartazes. E passava ali pessoas solitárias, pessoas idosas, que receberam um abraço. E depois do abraço, a mensagem. E depois da mensagem, se está com fome, um sanduíche, um copo de refresco, um bate-papo, uma amizade. Isso é misericórdia. Aleluia. Mas os que observam as vaidades sem valor,
abandona o que nós temos mais importante. Meu irmão, minha irmã e ouvinte, o fôlego de vida que não te custa nada e você não faz força para respirar, nada mais é do que misericórdia. Paulo disse aos Coríntios 1:4, eu dou graças a Deus pela graça que vos foi dada. Em outras palavras, eu dou graças a Deus pela misericórdia que vos foi dada. E nós somos crentes porque Deus viu a nossa miséria no pecado e teve misericórdia de nós, perdoando os pecados, apagando o nosso passado. Você não pode mudar o seu passado. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. O pecado nos torna injusto, ímpio, sem reverência. O pecado mancha a alma, traz tristeza. O pecado tem um preço muito caro, a enfermidade e a morte. Mas quem tem Jesus não passa pela morte, só passa pela sombra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que pode ser uma doença. Eu falei isso para o meu pai. Pai, a sombra da morte, Jesus está conosco. Porque ele tinha dito, quem guardar minha palavra, nunca verá a segunda morte. Glória a Deus! Guardemos a palavra como tesouro escondido. Mente e coração, coração e mente. Mente e coração, coração e mente. Mente e coração, coração e mente. Não dá brecha para o diabo. Longe da contenda. Longe de tudo que vem da carne. Viva a vida. Né? Viva como Jesus. Jesus amava a vida. Toda boa dádiva vem de Deus. Por isso que Tiago se preocupava. Não erreis, meus irmãos. Não está falando com o incrédulo. Não erreis, meus irmãos. Não vos enganeis, diz Paulo aos Gálatas. Não erreis, não fica errando. Por quê? Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não ande nas trevas. Você é a luz do mundo, irmão. Nós somos a luz do mundo. Mas se a gente morar nas trevas, se vier um problema, uma dificuldade, o Senhor será a nossa luz. Para continuar a caminhada da perseverança, a caminhada da paciência, e todo fruto do Espírito reinando em nossos corações. Oremos. Pai, a Tua palavra é infinita. A Tua palavra fala de muitas maneiras. A Tua palavra é a vida eterna. A Tua voz não nos faz errar. A Tua voz nos consola. A Tua voz nos anima. A Tua voz é tudo que precisamos ouvir. Aquela voz íntima do coração. Aquela voz que nos dá um ânimo novo. Consola os que precisam ser consolados agora. Senhor, consola as famílias agora, nesse momento, pelo Teu Espírito Santo. Consola, Senhor, aquele que está de área de risco, estão protegidos, mas sente um pouco de medo
de temor. Ó Senhor, põe fé nesses corações. Senhor, porque o Senhor disse, não vos assusteis quando tudo isso começar a acontecer. Não deixa, Senhor, o teu povo assustado. Senhor, nos ajuda a vencer o medo. Vencer o medo. Nos dá coragem. Nos dá coragem. Nos dá coragem de não pecar. Nos dá coragem de viver para o Senhor. Nos dá fortaleza, porque o Senhor é a nossa fortaleza no momento da fraqueza. Senhor, fortalece o teu povo agora. Todos os irmãos. Abençoa, Senhor, a liderança das subsedes. Eu oro pelo nosso irmão Ademário. Oro pelo nosso irmão Fábio. Oro pelo nosso irmão Edson Miranda. E todos os seus cooperadores, em geral. Pelo nosso pastor presidente. Toda a sua família. Eu oro pelo líder dos jovens, que Deus levantou com muita garra, com muita unção. Abençoa esse jovem. Abençoa a mocidade da igreja, Senhor. Abençoa todos os departamentos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Dá-nos mais visão da tua obra. Dá-nos alegria. Senhor, aos justos nasce luz nas trevas. Fica conosco nesse dia. Nos abençoe neste dia, pelos méritos de Jesus Cristo.